E aí, gente, tudo bem? Como estamos? Aqui quem vos fala é Dr. João Borzino. Eu gostaria de primeiro recomendar que acompanhassem mais desse conteúdo e mais de um universo inteiro que eu coloco sobre medicina e sobre medicina psicossomática e sobre medicina da mente no meu canal Dr. João Borzino no YouTube ou Dr. Borzino no YouTube, assim como no Insta, assim como a página Dr. João Borzino no Facebook, a fanpage, né? Mas hoje eu estou aqui para falar com um público especial, um público todo voltado para o psiquê, um público que lida assim como eu lido com medicina psicossomática, psiquiatria, sexologia, sou especializado em sexologia humana, mas hoje também lido com toda a parte de saúde mental. Falar sobre algo que é extremamente incidente dentro dos consultórios, que é a ansiedade, mas seu aspecto agudo, né? A ansiedade é algo que cursa com muitos transtornos psiquiátricos. Sim, os transtornos impulsivos, né? Como de personalidade, né? Borderline, por exemplo, histriônico, assim como os transtornos de ansiedade em si mesmo, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno agudo ao trauma, né? Mas, de uma maneira geral, vivemos num mundo ansioso, onde as pessoas sofrem de um mal que lhes toma agudamente muitas vezes, que lhes acompanha de uma maneira crônica, porém agudizando dia a dia e complicando o seu dia a dia, né? Levando também a depressão, né? Levando também a baixa autoestima, levando também a gatilhos para picos de ansiedade nos transtornos bipolares, né? Onde o indivíduo pode ir à euforia ou ir à depressão. E lembrar que existe sempre bastante ansiedade dentro da depressão, bastante depressão dentro da ansiedade. Mas o que é exatamente ansiedade? Ansiedade é nada mais, nada menos do que a antecipação de uma vivência amplificada dos desfechos negativos. Isso lembra muito toque, né? Se a gente lembrar, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele não é mais no DSM-5, né? Um transtorno de ansiedade. Saiu. Por quê? Porque ele é subtalâmico, mas ele gera ansiedade por medo do e se, né? E se me acontece, né? Era a famosa loucura da dúvida antigamente, chamado pelos primeiros psiquiatras, né? Que o e se, o indivíduo não está psicotizando, o indivíduo tem consciência de que o que ele sente é ridículo, de que é muito pouco provável, de que não vai acontecer, porém, ele sofre com aquela ansiedade dia a dia, né? Esta é uma ansiedade que nos acompanha e agudiza, nos acompanha e agudiza. Então nós temos a ansiedade básica do dia a dia. Vivemos num mundo ansioso onde o desempenho marca a nossa vida, pauta tudo o que fazemos. Temos que trocar de carro todo ano, temos que ser malhados, fortes, barriga rasgada, sermos, né, todo mundo gostosão, mulheres voluptuosas, homens com músculos gigantes, né? Temos que ter dinheiro, temos que ter sucesso profissional, temos que ser o cara ou a mina, vamos dizer assim, né? Lembrando que eu sou paulistano e a gente fala aqui assim, desta maneira, né? E tudo isso gera muita ansiedade. É aquela ansiedade que te faz não dizer não. Uma dificuldade extrema em desagradar e ser rejeitado, e se sentir não situado, em ter retaliação, em sofrer com isso, em prejudicar o sono, a fome e o apetite sexual. Esta ansiedade que te faz sofrer, ruminar, se culpar, achar que você é pouco apto ou
inapto nas relações sociais ou nas relações de trabalho, ou interpretar errado o que os outros estão dizendo. A ansiedade, ela é, antropologicamente falando, uma reação biológica de proteção do organismo. Então eu vou começar com essa lousa maravilhosa aqui atrás, eu vou começar por esses dados. Deixa eu pegar minha caneta. Por esses dados do que é o sistema de ansiedade que nos liga, o sistema do medo, o sistema que faz com que fiquemos tensos, que fiquemos desesperados, que fiquemos prontos para o ataque ou fuga. O sistema nervoso central, representado aqui por esse cérebro maravilhoso, né, tem um controle voluntário, onde você faz aquilo que você quer, desenvolve a sua motricidade, e se você quer pegar essa caneta, você pega. Se você quer levantar e escrever, você escreve. Se você quer correr, você corre. Se você quer deitar, você deita. Mas o que nos comanda a maior parte do tempo é o sistema nervoso autônomo. É o que está fazendo você que está aí agora sentado piscar sem ter que lembrar que pisca. Ou seja, não estou comandando aqui para piscar, para lubrificar meus olhos. Respirar sem ter que pensar para respirar. Ou seja, sem ter o comando voluntário, não preciso pensar nisso. A sua digestão está acontecendo sem você ter que pensar sobre a digestão. Quando você atravessa a rua automaticamente, você já olha para os dois lados, porque assim você foi, de uma certa maneira, adestrado e já automaticamente já faz essas coisas. A percepção do ambiente onde você entra, a leitura geral, né? Quando você começa a suar para regular a temperatura do seu organismo, quando você toma um susto e você sente a adrenalina te tomar. É a adrenalina e a acetilcolina, como está aqui, as principais responsáveis pelo sistema nervoso autônomo, que manda nervos, que tem um sistema ganglionar paralelo ao eixo nervoso e manda nervos autônomos para as vísceras, para que nós tenhamos a sensação visceral do que sentimos. O que sentimos sempre é acompanhado de uma sensação visceral. Dois psiquiatras do início do século passado, né, James Lane, fizeram uma teoria muito interessante, onde eles diziam que o homem estava na selva e quando se deparava diante de um tigre, primeiro ele sentia o temor, o frio na espinha, a musculatura contrair, os pelos eriçarem, o frio na barriga, a pressão no peito, congelamento, e depois ele entende que ele sentia medo. É lógico, um tigre dá medo. Mas o que eles quiseram expressar com isso? Que primeiro você tem a sensação visceral e depois você entende que está com medo. Partimos desse ponto, isso é um postulado. Isto já foi provado por eles próprios, porque foi muito questionado por outros psiquiatras e por outros psicólogos na época, mas eles comprovaram dizendo simplesmente, analisando simplesmente indivíduos que sofreram uma lesão medular, onde ficaram tetraplégicos, uma lesão medular cervical, onde ficaram tetraplégicos e não sentiam nada daqui para baixo, que passavam a descrever que, psiquicamente, tinham sentimentos estranhos, ou seja, passava a ter uma raiva estranha, um amor esquisito, uma inveja estranha, ou seja, sem o componente visceral. Então, sempre sentimos aquilo organicamente, fisicamente, somaticamente no corpo, sentimos aquilo que tem um correspondente psíquico. Né? Isso é muito importante. Então, sentimos e percebemos o que sentimos e entendemos o que está acontecendo conosco. Um tigre, realmente um tigre dá medo, né? Existem os processos fóbicos que geram grande ansiedade, né? Uma barata, uma barata, que medo, socorro!
Baratas comem meleca de nariz, comem a borda da boca, a orelha das pessoas enquanto dormem. Pessoas que são fóbicas entendem de maneira distorcida, aqui nós temos uma distorção cognitiva sobre a realidade, portanto, entendem de maneira ansiosa, de uma maneira amplificada, como se a barata fosse um tigre. E as pessoas correm de barata e entendem, eu já vi isso, você vê isso dentro de consultório, você vê isso na vida real, que a barata está correndo atrás, acha que a barata está perseguindo. Fobicamente, essas pessoas têm uma ansiedade extrema, com medo de entrar numa casa velha que ela imagina que foi mal limpa e que ali vão existir baratas terríveis prontas para te engolir a cabeça. Né? Então, essas pessoas sofrem de uma ansiedade aguda, porque interpretam errado o que sentem e vão ao conflito da ansiedade, que é aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, sudorese, etc. e tal. Mas, o que é mais importante, trabalham errado porque entendem de maneira distorcida o que lhe está acontecendo. Mas, o que eu estou usando como exemplo aqui e que é muito importante? Se você não entende, percebe o que sente, você segue um caminho psíquico errado, o caminho da distorção cognitiva que te leva ao vazio. Não entender o que sente é ficar sem resposta. É simplesmente sentir no corpo, por exemplo, o medo do tigre e sentir. Aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, aumento da sudorese, sensação de iminência de desmaio, às vezes o desmaio mesmo, liberação dos esfíncteres, náusea, vômitos e daí por diante, né? Dor de cabeça e aí por diante. E não entende de onde isso está vindo e achar que está doente. É assim que acontece nos ataques de pânico. O indivíduo tem um motivo, pode ter um gatilho ou não pode ter um gatilho, depende. Está em casa parado, de repente começa a sentir tudo aquilo toma ele corre para o hospital, faz 300 mil exames e não tem nada, a não ser ansiedade. Aí o plantonista fala, olha, eu vou te dar um Rivotrilzinho, tá? Você vai ficar aí calminho, nós vamos ficar em observação um pouquinho, depois você vai para casa e vai conversar com o seu médico. Era bom passar num cardiologista, né? Era bom passar num neuro, para dar uma reavaliada mesmo, e ninguém fala que é bom passar num psiquiatra, né? Num médico que lide com psiquiatria, com saúde mental, faça uma terapia, que entenda se aquilo é frequente, foi apenas um ataque, ou se não. E lembramos que quando o indivíduo não percebe o que sente, tem medo do que sente, tem medo do poder da mente, né? As pessoas entendem que a mente é uma coisa à parte, que pode lhe tomar e causar um mal. Né? As pessoas têm medo de sentir, medo de perceber o que sentem. Elas querem, nesse mundo aqui, de pílulas, de resoluções imediatas, de botões, de Facebook, de padrões, etc. e tal, algo que resolve imediatamente, mas que eles não precisem, entender o que sentem, trabalhar o que sentem, ser assertivos, aprenderem a dizer não, aprender a dizer sim quando é necessário, aprenderem a exercer a assertividade, ou seja, não ser nem passivo, nem agressivo diante de uma circunstância. Então, o indivíduo passa a viver sugestionado por isso porque ele tem uma distorção cognitiva, ele entende que sentir é perigoso, sentir lhe tira o controle, sentir lhe faz dormir mal, comer mal, não se relacionar bem com as pessoas, e não é o inverso, que se ele tem um conflito, ele percebe o que sente, vai trabalhar isso psiquicamente através da assertividade, ou seja, contextualizando, se adaptando, fazendo empatia, se colocando no lugar do outro e entendendo que ele não é o único a sofrer daquilo. Eu vejo aqui em consultório direto as pessoas, pelo amor de Deus, doutor, me diz que a minha disfunção erétil não é psicológica, porque se for, eu estou acabado. E quando eu falo que é, parece que eu estou dando extremunção para alguns indivíduos. E não percebe que no momento ele estava funcionando ali, um pouquinho antes ele estava funcionando ali com a parceira, quando não existia iminência da relação.
Mas na hora do vamos ver, ele ó, perde a ereção, acaba tudo, se apaga e não entende que ansiedade é inversamente proporcional à libido, à vontade sexual, ao apetite sexual. E que a ansiedade ela acaba por destruir e acabar com o nosso estado de percepção. Entendemos tudo como ameaça. Estamos prontos para o ataque ou fuga. Não estamos prontos a curtir uma boa reação, curtir uma boa refeição, curtir algum lugar com pessoas agradáveis. As pessoas tornam ameaças. Você é um indivíduo que tem fobia social, timidez excessiva, e as inter-relações sociais te estressam, te deixam com medo. Será que eu vou ficar mudo? Será que eu vou ter que falar? Se eu quiser chegar naquela menina, será que eu vou saber o que falar? Eu não vou conseguir, eu vou tomar uma bota. Eu sou nerd, eu não sou um cara legal. Eu me acho inapto. E tudo isso gera uma grande ansiedade que leva ao processo de esquiva. O indivíduo passa a se considerar dessa maneira e ir à esquiva. Mas ele passa a evitar esses momentos onde a ansiedade se agudiza, onde tudo isso vai a um pico. Ele não percebe o que sente, ele só se percebe inapto, ele só percebe que mais uma vez ele não conseguiu nesse universo onde todos temos que estar perfeitos, lindos, maravilhosos, dentes brancos reluzentes, perfeitos, facetados, nenhuma ruga, né? Todo mundo botocado, com a bigoca assim, né? Você vê jovens botocados, etc e tal. Por quê? Porque não se sentem inaptos. A gente pode ter outros transtornos, como dismorfia corporal, etc e tal. Até mesmo anorexia, que é a doença que mais mata em psiquiatria, que leva a grande ansiedade. A ansiedade com a alimentação, a ansiedade em se sentir feia, imprópria, gorda. Mas a ansiedade aguda é aquela que faz com que a gente evite situações. Eu já vi aqui indivíduos que queriam fazer uma pós-graduação, colegas médicos inclusive, que queriam pós-graduar para dar aula, de só imaginar que iam estar de frente de uma bancada, se negaram, desistiram e vivem a frustração de tudo isso, a tristeza. Começam a compreender a ligação com depressão, um indivíduo que não se gratifica com aquilo que ele gosta e gostaria de fazer, porque se sente impedido por algo maior que ele não tem controle. Mas controle, na verdade, é percepção. Temos que perceber o que sentimos. Percebendo o que sentimos, vamos trabalhá-los. Mas o que o americano fala, e um autor americano super joia, fala, dá um nome claro, que seria o Stop Bleeding Self-Healing, no seguinte sentido. Se você tem, por exemplo, uma desilusão amorosa, e está sofrendo por aquilo, e continua sofrendo, e acha que a sua vida está amarga, que está terrível, que tudo vai mal, que você nunca mais vai conseguir nada parecido, que você está na rua da amargura, você sobre só sofrer e depois tentar evitar não passar por isso, como em tantos outros processos, como se fosse um trauma. Mas você, quando sente tudo aquilo de novo, ou passa por aquela situação constrangente de novo, por exemplo, social, onde você tem vergonha, dificuldade em dizer não, você sofre de novo e não sabe estancar isso, que seria o stop bleeding. Então, perceba e faça parar com aquilo. Na sequência, tenha a certeza de que você vai fazer o self-healing, que é o quê? Se tratar. É como se tivéssemos uma ferida e essa ferida, nós vamos primeiro estancar o sangue, essa seria a dor emocional, vamos estancar a dor emocional, estancar o sangue, fazer a hemostasia, parar de sangrar. Parou de sangrar? O que se passa aqui? Como se trata dessa ferida? Lava com água e sabão, passa-se alguma unguento, alguma pomada, troca-se de curativo há quanto tempo, cuide bem dessa ferida, cuide bem do seu emocional,
contextualize-se, entenda que vivemos sempre aprendendo, estamos sempre numa curva de aprendizado e o erro nos serve de substrato para melhorar e não para nos enforcarmos com ele, não para ruminarmos com ele. Temos que ter discernimento suficiente e autoestima suficiente para entendermos o erro e irmos a revivências, a ressignificação disso, e não a esquiva, o caminho contrário, o caminho do descontrole, do não entendimento sobre si próprio, o caminho do pânico, o caminho da dificuldade de dizer não, o caminho da negação do próprio ser, o caminho da baixa autoestima. Precisamos entender nossos sentimentos. Então, você não tem culpa pelo que sente, mas sim responsabilidade em perceber e, a partir daí, cuidar de si mesmo. Cuidar deste sentimento e se situar e viver uma vida mais assertiva, menos ansiosa, mais produtiva, muito mais ativa e dentro do seu discernimento, seguindo aquilo que você quer, ou seja, sendo mais funcional. Funcionalidade é a palavra que fica. O objetivo é maior. O propósito é ser funcional dentro dos seus objetivos. E por isso, entender tudo o que se sente, para ter resiliência para viver a realidade verdadeira. Então, fica aí, gente. Espero que tenham gostado e acompanhem tudo no canal do Face e fanpage. Até a próxima. Obrigado. Só esqueci de uma coisinha. Fanpage no Face e canal DR Borzino no YouTube, gente. E tem o Insta também do Dr. João Borzino, tá? Foi um pequeno lapso aqui nesse final. Então vai ficar aqui na legenda para vocês acompanharem, viu? Tchau, tchau!